Fala galera do YouTube, fazendo aqui o vídeo 2, falando a respeito do transistor, esse componente revolucionário e que muita gente ainda tem dúvidas sobre ele, seu comportamento, seu funcionamento, Então vamos lá, bom, continuando o nosso vídeo, nosso segundo vídeo, acompanhe o vídeo 1 e os outros vídeos que virão. Bom, os transistores têm uma faixa de temperatura dentro do qual funciona adequadamente, Passado esses limites, pode deixar de funcionar. Em frios intensíssimos, os transistores podem não funcionar e no calor excessivo ficam inutilizados definitivamente. Por estranho que pareça, a junção dos transistores tem durante o funcionamento uma temperatura elevada. Se levarmos em consideração as dimensões, milésimos de milímetros, deste componente. Assim, ao ser aplicado um soldador, por exemplo, mesmo por segundos, ao terminar do transistor, no seu interior a temperatura se eleva muito rapidamente, parecendo por comparação a de uma fornalha. Daí ser recomendado o uso de dissipadores temporários nos terminais quando se efetua alguma soldagem, ou seja, naqueles terminais do transistor, se você for usar solda, estanhar alguma coisa, pegar um alicate de bico, prender na perninha onde você está usando o ferro de soldar, um alicate de bico fino, para servir de dissipador temporário, E a aplicação de radiadores nos transistores de comutação, como eu falei, é recomendado o uso de dissipadores temporários nos terminais quando se efetua as soldas. E a aplicação de radiadores nos transistores de comutação e poder para que dissipe rapidamente, poder quer dizer power, para que dissipe rapidamente o calor originado em suas funções por função da corrente que circula, são usados dissipadores. E a gente também, ao soldar, pode usar esse método aí temporário para evitar de queimar o CI, o transistor. Os dissipadores ou radiadores já existem nas casas comerciais, como todo mundo sabe. Podem também ser construídos pelo aluno habilidoso aí, constituindo de chapas de alumínio. Em alguns casos, recomenda-se envolver o transistor em pasta de silício, pasta térmica, para melhor contato do dissipador com a carcaça do componente e assim evitar o atrito de aquecimento e fazer o resfriamento. Aliás, a propósito do calor a que possam ser submetidos os transistores, é conveniente tomar precaução com os rádios portáteis, que se deixam nas áreas escaldantes, Você que de repente leva a parede são para praia, piscina, Os rádios de automóveis também, que ficam um carro parado no calor. O invólucro de isopor, por exemplo, ajuda a preservar do calor esses aparelhos. Todos os transistores são capazes, basicamente, de funcionar como amplificadores. As limitações que existem são em função das características próprias de cada tipo, relacionadas com frequência e potência. Hoje existe uma enormidade de tipos de transistores e a cada dia surgem outros centenas de tipos que atendem praticamente a todas as necessidades normais da aplicação em amplificadores de alta frequência, frequência intermediária, FI, radiofrequência, RF, bem como osciladores, comutadores, retificadores, amplificadores, etc. Os circuitos e transistores, sejam em áudio, AF, frequência intermediária, FI ou radiofrequência, RF, devem ser acoplados entre si para transferir os efeitos deste uma entrada ou aplicação até uma saída ou a utilização, Veja bem o que eu falei, devem ser acoplados entre si para transferir os efeitos destes uma entrada ou aplicação até uma saída ou utilização. Por exemplo, em um circuito amplificador de áudio, o sinal é aplicado à entrada, Esse sinal pode ser produzido por um microfone ou uma cápsula de toca-disco. Da entrada vai de estágio em estágio até a saída, onde é já em nível bem elevado, aplicado ao alto-falante ou fone de ouvido. Esses estágios precisam estar interligados ou acoplados para que o sinal passe de uma a outra seção. 3 são os processos de acoplamentos: a resistor condensador, indicado abreviadamente de RC, direto, e a transformadores também.
Há naturalmente os processos mistos, em que se usam dois processos dos de cima que eu descrevi agora, para a mesma finalidade. É conveniente notar que o acoplamento por transformador pode usar este componente com núcleos de lâminas de material sinterizado, ferrite, ou apenas dois enrolamentos sobre uma forma com núcleo de ar. Todos são transformadores, O acoplamento RC, muito usado em AEP, são de baixo custo e ocupam pouco espaço. Os acoplamentos diretos são usados em amplificadores de corrente ou em situações que os sinais são de muito baixa frequência. O acoplamento a transformador são mais custosos, ocupam mais espaço, porém são muito mais eficientes, Então mostro na figura a seguir, onde temos respectivamente os acoplamentos a transformador, RC e direto, Então mostro aqui para vocês o acoplamento a transformador, acoplamento direto, para vocês verem aqui. Aqui nós temos a transformador. Transformador de entrada e de saída. Aqui um acoplamento capacitivo, feito a capacitor, onde faz o acoplamento, que eu já fiz um vídeo semelhante. E aqui nós temos o acoplamento direto, pode ver que é direto. Emissor comum com coletor comum, acoplamento direto. Acoplamento a capacitor e acoplamento a transformador. Entra de um estágio e vai para outro estágio. Vou mostrar uma outra figura aqui. Só um momento. Bom, aqui nessa figura aqui temos um estágio amplificador de FI com transformadores, usando o núcleo de material sintetizado, tipo ferrite, O acoplamento direto, como eu mostrei na outra figura, na outra página, a última figura da outra página, que é acoplamento direto, sem nada, é muito utilizado em circuito transistorizado, pois serve tanto para sinal de corrente contínua CC como sinal de corrente alternada CA. Tem, porém, o inconveniente de ser muito sensível às variações de temperatura, obrigando a disposição compensativas, Também é muito sensível à mudança de transistores e não raros a troca, mesmo por outro idêntico do mesmo fabricante, obriga a mudança nos valores de resistores para manter o desempenho nas condições originais. Por esta razão, certos fabricantes preferem utilizar a disposição RC. Porém, o maior rendimento se obtém quando se utilizam transformadores. Isso se deve ao fato de ser mais fácil casar as impedâncias, com transformadores do que recorrendo a circuito RC. Por outro lado, os bons transformadores não são fáceis de encontrar às vezes, Existem muitas marcas, porém poucas que sejam recomendáveis, tratando-se de um componente que é de difícil exame no balcão quando se adquire. Só se pode verificar se os enrolamentos estão abertos ou em curto. Resta ao aluno, projetista, jogar com a sorte nas primeiras vezes e aos poucos ir eliminando as marcas que não servem, Trabalhoso. Como o serviço à coletividade é recomendável que denuncie junto aos amigos e lojistas o fato, quando vai se fazer um projeto e às vezes não dá certo. Só assim iremos saneando o mercado de componentes, Mas sendo que isso hoje em dia acho que já foi resolvido, Uma das vantagens dos transistores que não encontra similar nas válvulas é o que se desliga na porção complementar. Em transistor NPN, em configurações de emissor comum, por exemplo, os elétrons fluem do emissor ao coletor e desce através do circuito externo, como sucederia em uma válvula. Se fosse aplicado um sinal negativo à base, a corrente do coletor diminuiria, enquanto um sinal positivo aumentaria a corrente do coletor. Já no caso de um transistor PNP, a situação é inversa, isso é, o fluxo de elétrons, no que concerne o circuito externo, é do coletor para o emissor. Um sinal negativo de entrada
aumentaria a corrente e um sinal positivo diminuiria a corrente do coletor. Isso é o oposto ao funcionamento do NPN. Assim, o transistor PNP é oposto e, para efeitos práticos, é complementar do NPN. Daí dizer que dois transistores NPN e PNP podem ser complementares numa situação única que não se pode obter com válvulas, né? Então, na figura que a seguir aqui, temos um circuito complementar em disposição cascata. C1 atua como condensador de acoplamento, né? Como complemento de entrada, né? C1 atua como complemento de entrada e a polarização do primeiro estágio é fornecido pelo divisor de voltagem constituído de R1 e R2, né? O circuito base emissor do segundo estágio serve como carga de coletor do primeiro estágio, servindo a corrente do coletor do transistor NPN como corrente de polarização de base do transistor NPN. R3 é a carga, né? É a carga do coletor do segundo estágio e C2 é o condensador de acoplamento para a saída. Quando funcionando, um sinal no sentido negativo aplicado ao C1 aumenta a corrente de base do PNP. Bom, isso por sua vez provoca um aumento correspondente muito maior da corrente de coletor do PNP e a polarização aplicada à base do estágio NPN. O aumento de corrente da base do segundo estágio resulta em um aumento amplificado da corrente do coletor do segundo estágio, criando um sinal de saída no sentido negativo nos extremos de R3. Do mesmo modo, um sinal no sentido positivo aplicado à entrada produz um decréscimo na corrente de base do PNP, um decréscimo na corrente de coletor e, portanto, na corrente de base do NPN. É uma diminuição na corrente de coletor e uma diminuição na corrente de coletor através de R3, criando, portanto, um sinal de saída no sentido positivo. Tá? Veja bem, deixa eu explicar novamente. Do mesmo modo, um sinal no sentido positivo aplicado à entrada produz um decréscimo na corrente de base do PNP, um decréscimo na corrente de coletor e, portanto, na corrente de base do NPN, e uma diminuição na corrente do coletor através de R3, criando, portanto, um sinal de saída no sentido positivo. Este amplificador, portanto, usando um mínimo de componentes, tem um alto ganho, ótima resposta na faixa das baixas frequências, pois não tem condensadores de acoplamento e fornece um sinal que está em fase com o sinal de entrada. Na outra figura a seguir que eu vou mostrar, temos outro circuito complementar que também é chamado de circuito balanceado de saída simples. Usa um transformador de saída que dispensa a derivação central, mas funciona como um verdadeiro circuito push-pull e tem alta eficiência e baixa distorção. Vamos ver. Então está aqui. Tá? Ele usa um transformador na saída, tá? E aqui é um push-pull, PNP e NPN, né? Saída complementares. A entrada de sinal e a saída de transformadores, né? Aqui temos a carga de alimentação B1 e B2. Então isso aí é um exemplo aí, né? Como eu falei, é um circuito complementar, que também é chamado de circuito balanceado, de saída simples. Usa um transformador de saída que dispensa a derivação central, mas funciona como um verdadeiro circuito push-pull e tem alta eficiência e baixa distorção. Bom, depois vamos falar do funcionamento dos transistores em ação como osciladores, né? Mostramos aqui a ação do transistor como amplificador, né? de saída de áudio, etc. Vamos ver agora depois os transistores em ação como osciladores, né? No vídeo 3. Então acompanha aí, Tech de Eletrônica, até a próxima.